nesta altura, Gonçalo, andas por terras de Espanha ou já regressaste a Portugal para a nossa conversa de hoje sobre o grifo? Olá, Zé. Não, estou em Espanha e mais longe da fronteira do que no episódio anterior. Andas Recordo a que fugir. estou a fugir. Estamos no dia 22 de setembro de 1988 e eu estou no terceiro dia de um passeio de bicicleta que fiz com o meu primo, em que fomos visitar Castelo de Vide e Marvão e depois aventurámos por Espanha adentro, passando por Valência de Alcântara e depois passando ao pé de uma aldeia chamada Membrio. E depois dirigindo-nos até outra cidade chamada Alcântara, que fica já perto fica mesmo junto ao Rio Tejo. E depois, como eu referi no episódio anterior, o nosso destino era a Beira Baixa. Nós tínhamos como objetivo ir até Monfortinho, que é uma aldeia no concelho de Idanha Nova. O motivo desse, dessa ida a Monfortinho também será referido muito em breve. Para já hoje fica só aqui esta explicação do que é que nós fomos fazer a Espanha e porque é que estávamos a fazer esta travessia de Espanha. Nós estávamos a fazer esta travessia de Espanha porque depois de ir a Castelo de Vide e a Marvão, queríamos ir a Monfortinho e a rota por Espanha era a rota mais direta em termos de estrada. E foi por aí que E, nós fomos a pedalar. e o Era um certo é que dia. com esta inauguras a tua lista E, de e, rapinas diurnas, não é verdade? Exatamente. Nós íamos a pedalar lá no meio de uma planície, um descampado completo, que aquilo é uma zona praticamente desarborizada, perto então entre Membrio e Alcântara. Estava um dia já bastante quente, e de repente vejo assim umas aves planadoras enormes por cima da estrada. E eu levava os binóculos, levava o guia e tentei identificar. Eu nunca tinha visto nada assim. E depois, obviamente, as aves andavam ali a voar por cima, não muito alto, e deu para identificar perfeitamente, eram grifos. Foi a primeira ave de rapina diurna que eu identifiquei positivamente. Portanto, podemos dizer, de facto, já vamos na conversa 85, ainda não tinham aparecido nenhuma, não tinha aparecido até agora nenhuma ave de rapina diurna bem identificada. Portanto, podemos dizer que neste grupo eu entrei pela porta grande, porque a primeira é logo o grifo, né? Sim, E, senhor. e realmente foi assim uma observação surpreendente, porque eu, do que tinha lido no guia, que era um guia em francês, que era o guia de Roger Peterson, os grifos eram uma ave que se podia encontrar assim em zonas acidentadas, soalheiras do sul da Europa, mas eu não sabia muito bem onde é que aquilo existia. Recordo que em 1988 nem sequer tinha sido publicado o primeiro Atlas Nacional e, portanto, não havia assim dados muito específicos sobre em que zonas de Portugal, ou neste caso até de Espanha, é que se podia fazer estes avistamentos. De modo que isto foi assim uma observação completamente inesperada, mas que ao mesmo tempo deu bastante satisfação, porque realmente é assim uma ave gigante, pelo menos para aquilo que eu estava habituado a ver, e eram logo uma data deles. Portanto, foi este então o primeiro contacto com os grifos e foi a minha primeira ave de rapina. E já agora gostava de referir que logo no dia seguinte, já em território português, nós no final deste dia em que vimos os grifos, chegámos à fronteira do Conselho de Idanha a Nova, ao pé de uma aldeia chamada Segura, e no dia seguinte, já do lado português, enquanto subíamos a partir de Segura, vimos mais grifos a voar sobre a estrada. Portanto, depois de os ver em Espanha, no dia seguinte vi-os em Portugal, aí já na Beira Baixa. E foi aí que eu fiquei a saber que os grifos também ocorriam em Portugal, mais concretamente, neste caso, na Beira Baixa. Diga-se em bom da verdade que para mim o despertar para a presença dos grifos na Península Ibérica foi muito anterior até eu dedicar-me sequer à fotografia, quanto mais à observação, que foi com um grande naturalista, que era Félix Rodrigues de la Fuente, com Exato. aquela série El Hombre y la Tierra. Nunca mais me esqueci desses episódios em que ele mostrava os grifos. Os Espetacular. grifos, sim. Só que o que é engraçado aqui também com os grifos é que eu como já referi em ocasiões anteriores, eu comecei a ver aves com o meu tio, que foi quem me meteu nesta atividade, mas o meu tio fazia observações principalmente da região de Lisboa, que era onde ele residia, e reside, que ele ainda mora na região, embora atualmente já não se dedique a esta atividade de observação de aves, mas na altura fazíamos saídas ali ao estuário do Tejo, fazíamos também na zona de São Martinho do Porto e da Lagoa de Óbidos, como eu já referi, e ocasionalmente noutros locais, mas mais perto do litoral. Nunca tínhamos vindo para o interior e, portanto, eu aqui
fiz umas observações que, além de serem espécies novas, para mim eram espécies que nem o meu tio até tinha visto, porque ele nunca tinha vindo ver aves para estas regiões assim mais remotas do interior e junto à fronteira, e para lá da fronteira. E, portanto, eu depois mais tarde também partilhei essas observações com ele e, alguns meses depois, no ano seguinte, até o desafiei para nós virmos em conjunto a este mesmo local, à zona de Membrio, perto de Alcântara, para ele também poder ver os grifos. Portanto, eu tive vontade também de certa maneira, retribuir as oportunidades que ele já me tinha dado de aprender e de ver algumas espécies novas. Eu depois, como fui fazendo a minha própria aprendizagem, também quis que ele, de alguma forma, pudesse fazer esta evolução de contactar com outras espécies que ele ainda não tinha tido a oportunidade de ver. Eh, Quando falamos desta espécie e estamos muito habituados, e elas de facto está muito ligada aqui com a Península Ibérica, no entanto, ela ainda tem uma distribuição relativamente vasta a nível europeu e a nível mundial mesmo. Sim, sim, sim. O grifo tem uma distribuição vasta porque se estende por uma grande parte do sul da Europa e depois se estende pela Ásia fora também até mais ou menos à zona da Índia, né? E, portanto, é uma ave. Aliás, a espécie tem duas subespécies, que tem o Gips, tem o Gips fulvus fulvus, que é o nosso, e depois tem o Gips fulvus, como é que se chama o outro? Espera aí. Fulvescens. Fulvescens, exatamente. Fulvescens, que é o asiático, portanto, que é o que ocorre. Eu já estive a ver aqui há bocadinho, mas deixa-me confirmar. Acho que é do Afeganistão para lá, exato. Afeganistão, Paquistão, até e pelo norte da Índia. Portanto, até à província de Assam, que é aquela parte já do nordeste, para o lado do Butão. Portanto, é uma espécie com uma distribuição realmente muito vasta e que, dentro da Europa, a Península Ibérica é certamente muito relevante e tem depois também populações em Itália e noutros países do sul da Europa, que incluindo, deixa-me cá, estava aqui a tentar confirmar no mapa para não me estar a enganar, mas que ocorre em Itália, na Sardenha, na Grécia, na Turquia e depois em vários países do Médio Oriente e como não reprodutor aparece no norte da África e sabe-se hoje em dia que alguns até migram, atravessam o Estreito de Gibraltar, mas depois migram até ao Sahel para passar lá o inverno. Pois, isso era uma questão que eu por acaso também tinha aqui. Portanto, as aves que sempre que aparecem então em África serão aves migradoras. Sim, o que se sabe hoje, porque até as aves serem marcadas individualmente com estes dispositivos de GPS, pensava-se que os movimentos não seriam assim tão amplos e que havia assim alguns indivíduos divagantes, e atenção que já houve casos, até já há 20 anos ou coisa que o valha, de aves marcadas em Espanha, por exemplo, que depois foram recuperadas noutros países europeus, em alguns casos até bastante longe, como por exemplo na Polónia, né? Ou na Suíça. E, portanto, há certamente registros de movimentos importantes que já tinham sido detectados no passado e também para a África. O que se sabe hoje, graças aos programas de marcação, é que provavelmente estes movimentos para a África até são relativamente regulares. E, por exemplo, no Algarve, sabe-se que todos os anos, no outono, durante as campanhas e os festivais de Sagres, mas sobretudo durante o mês de outubro e início de novembro, aparecem por lá grandes bandos de grifos, naquilo que podemos chamar migração, embora, enfim, é uma migração ou uma dispersão, às vezes é difícil classificar estes movimentos, mas é uma dispersão pós-reprodutora e que aparecem no Algarve em outubro e novembro grandes bandos, sendo que um dos valores, uma das concentrações mais elevadas que foi vista até hoje foi em outubro de 2005, em que foram vistos 1900 na zona de Sagres. Uma contagem, esta é excepcional. Normalmente aparecem assim umas quantas centenas, agora quase 2000 é uma exceção. Mas estas aves aparecem lá, depois percebem que aquilo não tem saída, andam ali às voltas e acabam por sair para leste, em direção ao sul de Espanha, e muitas delas acabam por atravessar para a África. E sabe-se hoje, como eu referi, que uns quantos vão invernar no Sahel.
Isso é tudo informação relativamente recente, não é? Sobre a regularidade, sim, porque já havia registros dispersos de aves que tinham sido recuperadas noutros países da África subsaariana, como no Senegal, na Mauritânia, na Gâmbia e no Mali. Só que, quando não havia estes dispositivos de seguimento, normalmente estes registros envolviam ou observações isoladas, ou aves que eram encontradas mortas, ou anilhas, etc. Hoje em dia sabe-se que há muito mais aves a fazer estes movimentos do que se pensava. E, de qualquer forma, mesmo sem estas recuperações que hoje em dia se conhecem, há dados do Estreito de Gibraltar que mostram que há passagem para sul e para norte concentrada em determinados períodos do outono e da primavera. Portanto, sabe-se que há passagem. No entanto, portanto, ou seja, que há passagem para baixo em outubro e para cima depois em abril e maio. No entanto, também não convém passar a ideia de que a maioria da população de grifos migra para a África, porque também não é verdade. A maioria, do que se sabe, fica na Península Ibérica, embora possa fazer movimentos dispersivos. Portanto, não queria agora passar a Não, ideia não de é, que não é propriamente aquela história daquela migração tipo que toda a comunidade agarra e vai para ali, não é? Portanto, Não. O que há é uma proporção. Olha, eu acho que já usei esta expressão anteriormente, que é uma espécie que é as espécies que são migradoras parciais, não é? Em que há uma parte da exato, população que sim, sim. migra e uma parte da população que fica. Talvez neste caso se possa aplicar esta expressão, dizer que o grifo é um migrador parcial, embora me pareça, não tenho números concretos, mas me pareça que a proporção de indivíduos que faz esta migração para a África e sobretudo para lá do Saara é uma proporção relativamente pequena face ao total. Ao total, porque além disso o total de grifos hoje na Península Ibérica é gigantesco. Quer dizer, isto aumentou imenso ao longo das últimas décadas e eu penso, não tenho os números mais recentes, mas penso que a população total de grifos só em Espanha andará entre os 25 mil e os 30 mil, se não tiver já acima dos 30 mil. Casais. Casais. Em Portugal penso que andará pelos 2 mil, não tenho a certeza. Portanto, isto No- aumentou imenso desde os anos 70. Nos anos 70 havia 2 mil e tal casais. Portanto, isto multiplicou por 10 ou 15 vezes em 30 anos. 30 ou Pois, 40 isso é anos. capaz de explicar o atual estatuto de ameaça de least concern, não é? Sim. Ou seja, o grifo Pois, neste momento não tem qualquer estatuto de ameaça diferente. Ou seja, o estatuto tem, não está ameaçado, nem em Portugal certo, nem em certo. Espanha, porque é list concern. Portanto, é pouco preocupante porque a espécie se tornou bastante abundante. E os Uhum. censos em Espanha, os censos que foram realizados em Espanha mais ou menos de 10 em 10 anos, têm comprovado exatamente um aumento muito rápido da população ao longo das últimas décadas. Pois, e é uma ave de hábitos necrófagos, Necrófagos, exatamente. o que levanta a questão de onde é que ela procura alimento, cá em Portugal em particular. Bom, os grifos procuram alimento, hum, eles voam, né, e vão procurando. Por um lado, vão procurando porque eles têm uma visão excelente. Têm uma visão excelente e conseguem detectar animais mortos a grande distância. Isso é logo o primeiro aspecto. Sim, eu li que eles até utilizam muitas vezes outras espécies necrófagas que também voam e eles apercebem-se desses movimentos e vão para lá, não é? Não, claro, Vão repara, para o sítio isso onde há sem dúvida. movimento, não é? E depois, mesmo dentro da mesma espécie, há indivíduos que vão atrás dos outros, aprendem por imitação. Um, eu há 5 anos houve uma conferência a primeira Conferência Europeia de Abutres em Albufeira, no Algarve, e eu tive a oportunidade de assistir a algumas comunicações, estive lá presente na conferência, e recordo-me que uma das comunicações que eu assisti era muito interessante porque explicava como é que os grifos depois se dirigiam para os locais de alimentação e escolhiam. Portanto, eles estão a dormir, ou estão o sítio onde passam a noite, mesmo que não seja em contexto de nidificação, e depois eles vão se alimentar. É claro que há alguns indivíduos que já sabem onde é que está o alimento e de modo que dirigem-se para determinados locais. E os outros o que é que fazem? Os outros vão atrás. E sabes que eu às vezes gosto muito de comparar os comportamentos das aves com os das pessoas, porque há imensas semelhanças engraçadas. E esta história dos abutres irem atrás dos outros para a comida faz-me lembrar uma situação. Imagina que vais a um congresso qualquer, né? Vais a um congresso, estás lá a assistir e depois chega a hora do almoço. Chega a hora do almoço Onde é que vamos e almoçar, não é? onde é que vamos almoçar? Tu não precisas de perguntar, tu vês que as pessoas vão todas naquela direção e tu dizes: Olha, eles devem estar aí para o almoço, vou atrás deles.
Tu não precisas de perguntar porque tu vês a determinação com que as pessoas vão numa dada direção, já sabes que só tens que ir atrás porque porquê? Tu leste o comportamento, tu vês pelo comportamento das pessoas que elas estão a dirigir para o local da refeição. E eu acho que aqui podemos traçar um paralelo que é, há indivíduos que sabem onde é que está a comida, porque se calhar estiveram lá nos dias anteriores, e os outros pensam, epá, aqueles vão ali tão certinhos e tão determinados, deixa-me cair atrás deles porque é capaz de haver lá alguma coisa. Portanto, não, mas o que foi apresentado nessa comunicação era que realmente se tinha demonstrado que alguns indivíduos vão exatamente atrás de outros indivíduos para se dirigirem aos locais de alimentação. Portanto, há uns que tomam a liderança e os outros acompanham-nos. E é claro que Eles, quando alguns descobrem alimento, depois descem e depois juntam-se outros ali à volta que veem uns indivíduos a descer e aproximam-se também. são aves planadoras que têm, digamos, conseguem deslocar-se com uma eficiência brutal, não é? Portanto, não requer muita energia. E eu li, se não me engano, alguns que eles chegam a deslocar-se qualquer coisa como cerca de 30 quilómetros de distância do ninho à procura de comida. Sim, as aves planadoras têm uma estratégia própria de se deslocar, e já agora vale a pena explicar isto, porque é a primeira vez que estamos a falar do assunto aqui nas nossas conversas. Os grifos são aves muito pesadas, tal como a maioria das rapinas, especialmente as de maior porte, e tal como as cegonhas também. E, portanto, eles conseguem voar batendo as asas, mas dado o seu peso, é um esforço muito grande. E, portanto, eles desenvolveram uma estratégia. Quando eu digo eles, não estou a falar só dos grifos, estou a falar das aves planadoras em geral. Desenvolveram uma estratégia que consiste em ganharem altitude e efetuarem movimentos despendendo o mínimo de energia possível. Para isso, eles Ganham altitude recorrem com as correntes ascendentes com as térmicas, correntes não é? ascendentes, que vulgarmente são chamadas as térmicas. E como é que isto funciona? Quando o Sol se levanta, passado 2 ou 3 horas, começa a incidir com mais força, os seus raios começam a aquecer o solo. Quando o solo aquece, o ar que está por cima do Sol também aquece e começa-se a expandir. Ao expandir-se, sobe. E ao subir, eleva-se. E, portanto, mas há zonas em que se eleva mais, porque são as zonas que aquecem mais por causa da orientação e do tipo de terreno que têm. E os grifos procuram os sítios onde essas correntes ascendentes estão a formar em virtude da expansão da atmosfera e vão apanhar e depois começam a fazer uma espiral e conseguem ganhar altitude rapidamente sem baterem as asas. Nós basta estamos a observar e vemos-los a ganhar altitude. E a partir do momento em que chegaram à altitude que desejam, depois deixam-se deslizar qual planador e vão por ali fora e conseguem andar vários quilómetros sem bater as asas. É claro que vão perdendo altitude, porque estão ali a deslizar, e então, quando já estão baixos, apanham outra térmica mais adiante e repetem o processo. E é assim que vão fazendo isto. Ora, este método é muito interessante para se deslocarem e fazem isso quer para se deslocarem para os locais de alimentação, quer para efetuar movimentos mais amplos de dispersão ou de migração. Só que estas correntes térmicas são muito engraçadas, mas têm uma limitação. Elas não se formam sobre o mar, porque o mar não aquece da mesma forma que aquece a terra. E, portanto, estas aves evitam atravessar o mar, porque no mar não há correntes térmicas e, portanto, para atravessar o mar teriam que fazer voo batido, o que representa muito maior gasto de energia. Daí que as travessias de grandes planadoras para a África se fazem naquilo que os ingleses chamam os bottlenecks, né? Portanto, aqueles gargalos, aqueles estreitamentos, como é o caso do Estreito de Gibraltar, que é o principal estreitamento da Europa Ocidental. Depois há o outro mais a leste, que é o Bósforo, e há outros mais secundários e noutros locais do planeta também. Portanto, as aves que dependem, não dependem no sentido pleno, porque, como disse, eles conseguem voar batendo as asas. Só que é um esforço maior e, portanto, eles evitam recorrer muito a isso e sempre que possível tentam tirar partido das correntes térmicas ascendentes. Enfim, esta espécie, uma das particularidades que eu já observei é que quando estão perante uma carcaça, normalmente não, ou seja, elas não abordam a comida logo de imediato e muitas vezes chegam a juntar-se dezenas e dezenas de indivíduos à volta da mesma carcaça e fica ali tudo à volta até chegar um momento em que realmente decidem, olha, é agora, e lá vão eles. Há alguma explicação para isto? Bem, isso aí já envolve aspectos comportamentais que eu confesso que não estudei a fundo. Há pessoas certamente que saberiam responder a isso mais em detalhe, mas daquilo que eu tenho observado quando há abutres à volta das carcaças, até porque às vezes está presente mais do que uma espécie, quer de abutres, quer de outras rapinas, quer até de corvos e outros animais, há uma espécie de hierarquia, quer entre as diferentes espécies, quer entre os indivíduos da mesma espécie, e portanto eu acho que
que há ali uma espécie de sequência que eles têm que seguir, ou seja, eles não se podem alimentar todos ao mesmo tempo, porque há espécies e há indivíduos que dominam os outros. Olha, é um bocado como quando nós vamos todos à volta de uma mesa e não nos podemos servir todos ao mesmo tempo. Lá estou eu a comparar com as pessoas. Normalmente há pessoas que têm o privilégio de se poder servir primeiro porque são pessoas mais importantes, passa a expressão. E, portanto, também entre os animais, sobretudo estes animais mais sociais, há uma hierarquia que faz com que haja ali certas prioridades a respeitar. Não consigo elaborar muito mais do que isto e não sei se há outros fatores aqui que expliquem, porque provavelmente há, porque é que os grifos às vezes demoram esse tempo. E também já reparei que às vezes eles aproximam-se dos animais que podem não estar completamente mortos e eu penso que eles às vezes estão ali ainda a inspecionar um bocado para perceber se é seguro aproximarem-se ou não. Pois, Um, também imagino que pode, sim. pode, Eu também fiquei sempre a suspeitar se não haveria ali também questões relacionadas com o nível de putrefação da carne, por exemplo. Epá, não sei, porque realmente eu já cheguei a assistir a uma coisa do estilo, eram mais de 50, à volta de uma vaca que não deixava nenhumas dúvidas, estava morta. Aliás, ela estava completamente inchada, quase a arrebentar e ninguém atacava na carcaça. Estava ali tudo Pois, a às olhar. vezes também podem ainda estar à espera do momento oportuno, que eu não sei muito bem qual é, mas certamente haverá razões. Portanto, olha, Enfim, eu acho que há aqui aspectos que, entretanto, vamos tentar aprofundar para depois falarmos na segunda volta, não é? sim, vamos ter tempo. Teremos até porque muito ficou por dizer, que isto é uma espécie interessantíssima também e de Sem facto dúvida. esta dará para a segunda e para a terceira volta, certamente. Só recordar que no portal avesdeportugal.info está lá o link para um dos vídeos sobre o tema da identificação, neste caso que é a identificação dos abutres, não é? Trabalho antigo, e também tens lá um link para um podcast da viagem do Maçarico, eh, com informação também sobre estas espécies, não é Exato, verdade? exatamente. Pronto, Portanto, fica também aqui a sugestão para quem quiser saber mais acerca desta ave necrófaga. Gonçalo, muito obrigado. Para quem nos ouviu também, muito obrigado. Obrigado, Até à até próxima. breve.